Meu amigo e minha amiga, bem-vindo e bem-vinda. Estamos na nossa aula de Zohar, porção da semana chamada Vayeshev. E essa porção da semana é bem famosa por várias questões, tá? Uma delas é a questão da história do Yosef, quando ele vira Yosef HaTzadik, ele vira o justo. Essa porção da semana no qual ele tem os sonhos, ele tem dois sonhos que falam, que interpretam os sonhos, que ele entende a interpretação dos sonhos, que ele vai ser o rei dos próprios irmãos, que ele vai ser uma pessoa muito poderosa, a porção no qual ele é vendido para ser escravo pelos próprios irmãos, e então depois ele chega lá no Egito, toda a história que acontece lá no Egito, que ele acaba virando o escravo, o servo de um dos ministros mais importantes do faraó. A esposa daquele ministro acaba seduzindo ele. Tudo que a gente explica no curso nível 5 de Kabbalah. Inclusive, ao longo dos anos, eu falei sobre essa ideia dessa porção de semana. Então, lá ele supera a tentação, e por superar a tentação, o que ele ganha de presente é calabouço do Egito por 12 anos. E então, na verdade, ia ser 10, acabou virando 12. E aí, na porção da semana que vem, que é Miketz, ele sai do pior lugar possível, de ser uma criatura que foi esquecida. Imagina que é literalmente esquecido por Deus, né? Deus proíba. Mas assim que a sensação que é, e de ser algo que foi esquecido pela luz do Criador, para chegar no nível de ser quem reina e quem controla e governa a abundância e vitalidade do mundo inteiro. Então, isso na porção da semana que vem. Nessa porção é toda a dificuldade que acontece. E ainda mais, essa porção da semana é muito famosa porque ela sempre acontece próximo de Hanukkah, certo? Então, essa porção da semana que é Vayeshev e a próxima que é Miketz, elas sempre estão ligadas com Hanukkah, ou no início ou no final, certo? Vayeshev normalmente vai ser no início, depois Miketz vai ser no final de Hanukkah. A porção da semana lida durante o Shabbat de Hanukkah vai ser ou Vayeshev ou Miketz, vai ser uma ou outra. Normalmente, de novo, vai ser uma ou outra. Eu não sinto agora em todos os detalhes malucos do calendário, tá bom? Então, a gente também está ligado nessa energia que Hanukkah é a festa, a abertura cósmica dos caídos. É exatamente o que acontece com o Yosef. Ele tem aquela pior queda possível que não é, entre aspas, a culpa dele. Ou seja, querendo ou não, todo ser humano passa por quedas espirituais, até se ele faz tudo certinho, porque realmente o caminho espiritual não é fazer tudo certinho e ter uma vida perfeita. Para isso, a gente não tem que estar aqui nesse mundo físico. Para isso, a gente pode estar junto com os anjos nos mundos espirituais. O Criador tem bastante anjos lá em cima, que precisa que a gente tenha essa força da superação e através da gente cair, nós nos juntamos com as faíscas de luz que são perdidas nas clipot, e quando a gente se levanta, a gente leva com a gente as clipot. Como isso acontece, essa metáfora bonita e alegórica, como ela acontece, toda essa ideia de como você cai, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu para você, justo, injusto, um castigo que você merece, entre aspas, digamos assim, ou não, as quedas espirituais, como você cai, você mantém a sua certeza na luz, você mantém a sua alegria o quanto mais possível, você mantém-se conectado e não deixa essa raiva ou injustiça ou tristeza ou preguiça ou ódio que passa no coração afetar você no seu comportamento com os outros seres humanos, com você mesmo, com você mesma. Quanto mais possível, vai te influenciar, mas quanto você consegue que não te influencie, e depois, quando a gente levanta, isto é, procurar um caminho proativo de levantar, e quando a gente levanta, a gente então leva com a gente toda essa luz que a gente revelou durante o momento de tristeza, de dificuldade, certo? Infelizmente, ou sei lá, felizmente, não sei. Alguns alunos da 91 contraíram Covid recentemente, Covid-19. Então, você vê a atitude das pessoas de como que elas passaram por... Uma querida aluna, por exemplo, ela precisava ser internada na UTI, mas não tinha UTI, ela estava nessa de espera e tal. No final das contas, acontece que depois de 3 dias que ela estava no hospital, sendo tratada fora da UTI, acabou que ela conseguiu sair dessa. E foi um momento sim, muito desesperador, mas no final das contas você vê que olha como a luz funciona, né? Porque no caso ela não teria como arcar com as despesas da UTI. Então não sei quanto custa a UTI de Covid hoje em dia, mas não é barato. E acabou que ela não teve que pagar por, se eu entendi certo, né? Ela não teve que pagar por todo o tratamento da UTI, ela recebeu sim o tratamento que ela precisava e quanto mais possível ela conseguiu manter a cabeça dela em gratidão, em oração, em
Pensamentos positivos, quanto mais, porque é muito difícil manter a cabeça nos pensamentos positivos quando algo ruim acontece. Por quê? Porque o medo ataca. Então, a primeira coisa que temos que fazer é aprender como lidar com o medo. E vamos então entender algumas ideias bacanas que eu quero compartilhar contigo sobre a porção da semana. E a primeira dela está ligada com o verso número 86 do Zohar dessa semana. E como sempre a gente vai ler do aramaico original para conectar nossa alma com essa energia. Ele fala o seguinte pra gente, então: Patach v'amar b'chalom chezion laila binfol tardemar anashim bitnumot alei mishkav az egale ozen anashim v'mosaram yachtom תחזי, כצליק ברנש לארסי, מבא אלי למלאכה עלי מלכות דשמיא בקדמיתה, ולבטר ימה חד פסוקה דרחמי וכמו חבריה. בגין דהה כד ברנש נעים על ארסי, הנשמתה נפקה מיני, ואזלה ושתיה לאלה, כל חד וחד כפי מורחי, וכסליקת כמה דתמר. O verso 86 fala pra gente o seguinte, no final das contas, o resumo da aparência. Que antes de dormir, se fala que é bom você falar um verso de misericórdia. Como assim vai ser de misericórdia? O costume é pegar um verso dos Salmos, ou por exemplo lá na Bekor, são pedidos de misericórdia, certo? Ana Bechor Gdulat Menecha Tutir Tzerurah. O que significa isso? Significa, por favor, com a tua poderosa direita, desate o nosso nó. Ou seja, é um pedido de misericórdia que a gente está fazendo. Então, é bom, Ana Bekor funciona, sua primeira linha já é cheia de misericórdia. Pode ser um salmo, pode ser em português, em hebraico, o que você achar melhor, certo? Uma frase do Zohar, uma coisa que te conecta bem. Por quê? Porque sono é considerado 1/60 da morte. Já falamos isso em várias ocasiões. Então, é como se a pessoa estivesse encarando um pouco de energia de morte. A gente não tem medo de dormir, certo? Mas você vê, por exemplo, a maioria das crianças saudáveis, elas têm essa coisa de querer brigar contra o sono, não quer abrir mão, certo? Não quer ceder, não quer fazer let go e simplesmente dormir. E aí fica aquela coisa que fica irritada de noite, aí tudo faz a criança chorar. Então, quem é pai ou quem, sei lá, viu crianças, especialmente a partir da idade de uns 2 anos em diante, começa a fazer aquelas birras de não querer dormir de noite. E por que não quer dormir de noite? Porque não quer que digamos, a festa termine. Quer fazer mais coisas, quer se manter com ela. Mas por quê? Porque no fundo, a gente não quer conectar com essa energia de apagar. A gente não quer essa energia de morte. Então, às vezes sim acontece que a criança está cansada, fala, estou cansado, quero dormir, pronto, isso acontece. Mas a maioria das vezes não quer ficar. Então, a não ser que os pais saibam como criar uma rotina para a criança, que ele entende que isso que acontece pronto, certo? A tendência é não querer dormir. E até vários adultos têm esse problema. Não tem que ser criança. Tem várias crianças com 40 anos de idade, com 30 anos de idade, com 20, com 50, que tem esse problema. Que não consegue ficar quieto, não consegue inquietar a cabeça antes de dormir. Que precisa tomar uma cerveja, um vinho, normalmente, então, antes de dormir, um remédio, uma coisa assim, ou fica nas redes sociais, fica vendo mais um filme, fica lá na Netflix, mais um capítulo do seriado. Por que esse problema de simplesmente let go? A gente tem essa coisa que algo dentro da gente não gosta, porque é um pouquinho da morte, 1/60 do gostinho da morte, a gente não gosta disso. Agora, também isso ajuda, no final das contas, não é uma morte verdadeira, só um pouquinho, que aí a parte principal da alma sai, certo? 59 da alma vai embora e 1/60 da alma ela fica dentro do corpo. Então a pessoa fica mente, digamos, inconsciente. Aí tem várias questões para falar, mas Daniel, então uma pessoa que não tem um bom sono, é que a alma ela não foi embora do corpo e voltou, ela fica dentro do corpo. A alma vai embora, sim. Os 59 da alma vai embora. A pergunta é, aonde a alma está indo? Ela fica assim meio que pairando em cima do corpo. Tem uma cama elástica em cima da cama, que é espiritual, que faz com que a alma ela tenta fazer um boing e ela volta, né? Sabe quando você volta, tipo né? Você tem aquela sensação que você está caindo. Então a explicação, digamos, científica, se eu entendi certo, é que tem um processo muito rápido da pessoa desligar a cabeça que está em estado muito agitado, digamos assim, e acontece muito rápido, ela vai para um estado de alfa, né, ondas cerebrais alfa para teta, e aí o cérebro se assusta
nesse processo, que tem uma queda muito rápida de perda de consciência, que então a gente interpreta como se fosse uma queda e a gente se assusta e acorda. A resposta espiritual é que é exatamente isso, que tem uma cama elástica de clipota em cima da pessoa, é horrível falar, mas é a realidade. E aí o que acontece? Que a alma ela tenta sair, faz um boing, né, e volta assim, dá um susto. Né, quase que queima aqui, pá. Então, a alma vai agora, ou às vezes ela não tem muito como ascender e chegar nos mundos superiores mais elevados. Mas você pode entrar em um monte de discussões. Então, se eu escutar, tem aqueles coisas que colocar fone de ouvido, e tem sonhos, acho que chamam binaurais, uma coisa assim. Desculpa que eu não sei agora o nome, fugiu o nome certo, que aí ajuda você a entrar em ondas alfa e teta muito rápido, você pode ter um sono profundíssimo. Isso afeta a alma? Também afeta a alma. Então, no final das contas, a gente sabe a diferença entre um sono gostoso, revigorador, que faz você realmente estar super, sabe, dormir bem, acordar bem, que é aquele sono que você fez o que você deveria ter feito ao longo do dia, que você antes de dormir faz os preparos de se limpar, deixar o ambiente organizado e limpo do sono, tudo que a gente explica no curso módulo 4 e tal, e também fala uma frase de misericórdia antes de dormir, pode ser o Shema Israel também, que é bom. Shema Israel é uma frase de misericórdia, tanto quanto um preparo para a alma poder fazer essa jornada. Vou fazer mais uma Ana Becor ajuda. E isso fala que é importante. Agora, por que a gente tem que falar uma frase de misericórdia antes disso? Ajuda para quebrar as clipot, que tal? Ajuda sim, ajuda a remover as clipot para que a alma consiga ascender mais. Por quê? Então, o que a gente sabe que nessa porção da semana, o Zohar fala muito de sonhos, porque Yosef teve, né, de novo, 2 sonhos lá. Aí na porção da semana que vem também tem a questão do faraó, que teve os 2 sonhos, então uma questão paralela. E além da ideia de interpretação de sonhos, que mês Sagitário está ligado muito com a questão de sonhos, né? Pessoas podem receber mais, digamos, sonhos com mais mensagens durante esse mês, se fizer o preparo certo. Além disso, tem uma questão também mais poderosa que o Zohar fala pra gente, na verdade, antes, no verso 77, tá? Então, o que o verso 77 fala pra gente? Mais uma vez, lendo do aramaico original, tu, kadinai tar balma, umotai shtakach bemata, la lebai le levarnash lemehach yechida beshuka, va ukmina milei, אלא באי להסגרה גרמי, דלה איפוק ולבר כמה דקמו בנוח, דהסגר גרמי בטבעותה, דלה ישתכח כמי מחבל. O que esse verso fala, no final das contas, é que antes, ou perante uma situação de perigo, e eu estou pegando um pequeno verso que vem de um capítulo muito grande, tá? Então, o contexto do capítulo ele fala que existem situações nas quais a pessoa está em perigo, certo? E aí, durante esse perigo, ou perante um certo perigo, a pessoa deveria fazer atos de misericórdia. Por quê? Porque as clipot, as cascas de negatividade, não têm alcance na luz da misericórdia. Elas estão ligadas com uma outra consciência. A gente sabe que nos mundos espirituais, o que faz algo grudar no outro é similaridade de consciência. Então, atos de benevolência, o hebraico Ora Hassadim, a luz da misericórdia, ela não tem nada a ver, é um repelente espiritual para as clipot. Então, quando a pessoa está colocando esse repelente, fazendo atos de compartilhar que geram misericórdia, ele está removendo ou está repelindo as cascas de negatividade, as clipot. Então, isso traz proteção para a pessoa. E aí entra em vários detalhes de perigo de vida, perigo de morte. Aí esse verso fica, ai meu Deus, né? O Zohar está sempre dramático, intenso, falando de morte, de não sei o quê. E no final das contas, não precisa necessariamente ser morte. Sabe? A gente está num perigo constante nesse mundo físico, do ponto de vista espiritual. Por quê? O que é perigo? A ideia de que a gente pode estar perdendo a nossa conexão com a luz. Isso é um perigo. Então a gente está aqui meio que na lama, tudo bem, né? A maioria dos seres humanos, não falando de você, estou falando das pessoas que não têm contato com a espiritualidade, vive nessa realidade nadando na lama e não entende que estão na lama, certo? Você passa perto deles e fala, e aí, a lama tá boa hoje? Que lama, cara? É isso que eu tenho aqui, esse meu mundo. O que é lama? É isso que tem. Então, já os cabalistas, que eles têm essa sensibilidade maior, imagina um super músico que tem uma sensibilidade musical muito, muito grande e elevada, que aí escuta pessoas desafinando e não sabendo tocar direito e tal, e fala, meu Deus, né? Que horrível isso, como você pode viver, isso aqui é um barulho que faz mal para a alma. Então, assim também os cabalistas, eles percebem cada
pequena nuance e na sintonia fina das coisas que funcionam e não funcionam, que para eles a gente está em perigo, entre aspas, constantemente. Especialmente para os autores do Zohar, o Rabbi Shimon Bar Yochai e seus discípulos, que eles estavam numa constante conexão ininterrupta com a luz e conseguiram perceber quanto que outros seres humanos estão meio que grudados em clipot, certo? Para eles é tipo meio que desesperador, sabe? Você fala, nossa, o que você está fazendo? E, de novo, mais um exemplo, é como imagina você viaja no tempo e você volta uns 300, 400 anos atrás e você percebe como pessoas são completamente ignorantes, por exemplo, a questão de higiene pessoal mínima. Certo? Um médico que acabou de, sei lá, uma parteira, um parteiro que acabou de, por exemplo, mexer num defunto com as mãos sujas de todos os micróbios e vírus possíveis, vai lá e agora ajuda no trabalho de parto e não sabe por que a maioria das mulheres morreram no parto. Por que será? É horrível falar isso, é desesperador. Então você vê e fala, meu Deus do céu, gente, isso aqui é o básico do básico, lave tuas mãos. Mas por que não? Porque tem bichinhos que são invisíveis, microscópicos, que matam as pessoas. Aí ele vai te olhar assim, não, isso aqui você é bruxo, né? Você é bruxa. Então, assim também estão os cabalistas, nesse nível desesperador de, tipo... meu Deus, né? Como pessoas podem viver assim? E eu tô falando assim, eles olham pra... gente, olha pra mim, que eu vivo dentro dessa Kabbalah, e falam, nossa, como o Daniel pode viver dessa forma? O que está errado com o Daniel? Então, sem falar com as pessoas que nem estão nesse caminho espiritual, que para eles a vida é o que é e pronto, né? Como se diz, tem aquele meme que eu postei recentemente, né, de um cara falando, eu não imaginava que a vida ia ser pagar boleto e ficar ignorando números desconhecidos de São Paulo, certo? A vida parece um pouquinho, lá com uns 30, 40, você vê que as pessoas começam a entender que a vida não é aquela coisa mágica, que tudo é possível, que eu vou conquistar a vida, vou fazer coisa acontecer, um monte de medos, ansiedades e desejos e tal. De repente a vida é meio que tem uma certa inércia que se a gente não quebra ela com toda a nossa força espiritual e começa a ver uma vida espiritual, ela vai levando uma correnteza muito forte para uma mundanidade de nada. Então tá bom, mas por onde estou chegando com isso? Você vê que Yosef, ele exatamente estava fazendo isso, certo? Ele estava nadando contra a correnteza de um oceano, de uma tempestade. E não é tipo um dia ou dois. Ele nadou contra essa tempestade por mais de uma década. Por muitos, muitos anos ele ficou nadando contra e não fez nada mudou a direção dele, a intenção dele, a força dele, o vigor dele, o entusiasmo de fazer a coisa certa. Ele não se enganou nem por um milissegundo, ele estava sempre indo na direção certa, não deixou nada tirar ele de lá. E por isso também ele virou, no final das contas, o Yosef Hatzadik. E parte disso é porque ele trouxe misericórdia. Agora, como misericórdia? Por que os irmãos queriam vender ele para ser escravo? Porque ele falou mal deles. Especificamente ele diz, né, que ele falou mal dos filhos de Bilhá e Zilpá, certo? Tinha Raquel e Léa, e Raquel e Léa elas tinham servas, que eram Bilhá e Zilpá. E Bilhá e Zilpá, na verdade, eram irmãs delas. Eram 4 irmãs, no final das contas, mas Bilhá e Zilpá elas foram considerados menos porque o pai delas é um cara super legal, chamado Lavan, e aí ele fez toda uma diferença entre Raquel e Léa, e aquelas duas, tem uma confusão. No final das contas, supostamente Yosef estava falando mal de alguns irmãos dele, porque ele viu eles comendo animais vivos. Ele estava comendo animais vivos. Então, primeiro que não é, it's not kosher, não é kasher, e segundo que, what? Está comendo animal vivo, isso está errado em tantos níveis. E se diz que, na verdade, eles não estavam comendo animais vivos, de verdade, eles criaram, digamos, uma certa criatura através dos poderes que eles aprenderam no Sefer Yetzirah, o livro da formação de Avraham Avinu. E então eles sabiam, assim como Avraham, ele criou um carneiro com o poder do abracadabra, ele sabia como criar energias através das suas palavras e consciência que ele tinha. Ele criou literalmente um bezerro. Por quê? Como a gente sabe disso? Porque se fala que, isso muitas porções de semana atrás, tá? Mas Avraham, ele ofereceu, quando ele foi visitado por 3 camaradas que depois descobriu que eram anjos, ele ofereceu para eles comerem o carneiro junto com manteiga. E a gente sabe que a gente não mistura carne e leite. Derivado de carne e derivado de leite não se mistura na comida. Se você come um, tem que esperar até comer o outro. Então, ele comeu os dois juntos. Então, na verdade, tem todo um código, do jeito que está escrito, que você entende que, na verdade,
E uma pena que eu não poder entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas tem todo um código que está escrito que, como Avraham, ele na verdade ele não pegou um carneiro de verdade, ele criou algo que parecia um carneiro para, então, sendo que era carne de verdade, você podia misturar carne com leite, ou derivado de carne com derivado de leite. Assim também, esses irmãos fizeram a mesma coisa. Então, se eles conseguiram ter esses poderes, será que eles são malvados? Na verdade, estavam no nível de Avraham, estavam no nível bem elevado de chegar nesse nível. Mas se fala que você viu aqui, ele julgou, e falou que foi falar com o pai, falou, papai, estão comendo animal, né? Estão comendo animais vivos. Então eles ficaram bravos com ele, tem toda uma confusão. Então se ficaram bravos com ele, e estão no nível de Avraham, para que vender o menino para ser escravo? Aliás, eles queriam matar ele. Então o irmão deles, Reuven, que é o irmão mais velho, ele tentou salvar, ele estava num perigo grande também, porque ele quis salvar o irmão, mas ele estava com medo que eles matassem ele também. Então eles falaram para ele o seguinte, olha, não matem ele, joguem ele lá no poço. Ele falou, joga no poço, porque se ele tem que morrer, então que venha de Deus, e, né, o preço não vai ser seu, tipo, você não vai ter que pagar o preço espiritual. E se ele não tem que morrer, então talvez na hora dele morrer, então vamos não mexer com essas coisas. E ele estava realmente levando em consideração, com essa ideia, parece uma solução muito ruim, mas na verdade ele estava realmente levando em consideração essa ideia de que Yosef não tem que morrer agora. Ele sabia que Yosef ele vai ser uma pessoa muito elevada e vai se superar, ele não vai morrer. Então ele quis provar para os irmãos que Yosef até vai conseguir ser salvo de um poço que tinha serpentes e escorpiões lá embaixo. Então, tudo bem. Ele foi lá e convenceu os irmãos, jogaram ele no poço e, no final das contas, passaram lá uns ismaelitas que ele foi vendido para ser... Então eles decidiram que vão vender ele para ser escravo. E nada faz sentido nessa parte da história. Tem muitas outras coisas que não faz sentido aqui, mas isso, de novo, uma coisa que... Eles eram pessoas elevadas. Yosef é um cara elevado. Aí eles comem animais que não são animais. Aí Yosef fala mal deles. Mas ele é um cara elevado, então você vai dedurar os outros. Como é que se faz? Aí ele foi lá, aí eles queriam matar ele. Eles são caras elevados ou não? Queriam matar o ser humano, aí não queriam matar, ele falou, não, então vamos vender para ser escravo. Que é, de uma certa forma, se diz que é quase tão horrível quanto. Talvez até pior, espiritualmente falando. Ok. Então, de novo, eu falei de vários desses segredos ao longo dos últimos anos na porção de Vayeshev, eu não vou repetir tudo aqui. Mas um dos pontos que a gente tem que manter em mente é que realmente aqueles irmãos eram muito elevados, eles não estavam fazendo nada de errado. Junto com isso, o que você viu eles falou, olha, vocês têm esses poderes de poder criar uma coisa que parece um animal. E vocês queriam sentir como é o prazer de supostamente comer um animal vivo, como se fosse realidade virtual. Não é verdadeiro, você coloca aqueles óculos, hoje em dia tem jogos de realidade virtual super avançados, certo? Facebook tem um negócio chamado Oculus versão 2. E o negócio é, tipo, você está realmente dentro do Matrix. É muito, muito, muito real o que acontece dentro daquela realidade virtual. Então eu entrei num joguinho de realidade virtual para pegar um animal e fazer assim com as minhas mãos e ver o animal se abrindo e se despedaçando. Pra quê? Se eu não sou um ser humano espiritual, é isso que eu quero? Então, de novo, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes, mas eu vou falar uma coisa interessante aqui. É que eles não estavam querendo ter o prazer de comer um animal vivo. Eles estavam querendo, na verdade, sentir a maldade que tem no mundo. Que tem pessoas que tratam assim animais. Naquela época isso acontecia. Tinham inclusive até crenças místicas que claramente são completamente erradas, que se você come um animal vivo, você pode ganhar o poder dele. Então se você come um coelhinho vivo, assim, enquanto talvez você vai comendo ele, Deus o livre, aí você pode ganhar o poder da velocidade dele. Se você come um boi vivo, você pode ter a força do boi. Para que ter a força do boi se você já é um ser humano? Né? Para que descer tantos níveis para baixo? Mas tudo bem. Eles queriam sentir o quanto que isso é horrível, para começar a entender em qual nível as pessoas estão, para poder ajudar elas. Eu não consigo ajudar uma pessoa se eu não entendo onde ele está, o que ele está sentindo naquele momento. Se eu criar simpatia, empatia, sincronicidade, eu vou conseguir chegar lá. Ok, então a gente está começando a entender que na verdade eles têm um propósito certo. Aí vem lá Yosef, então por que você fez o que fez? Porque Yosef, de qualquer forma, o jeito que ele entendia as coisas foi: para que ir lá? Para que a gente tem que ir tão baixo para então levar as pessoas? Não seria melhor simplesmente você ser a luz?
as pessoas vão seguir a luz. E aí foi onde que Yosef errou. O fato é que ele teve que ir para um lugar muito baixo. Chegar até no calabouço do Egito, que, de novo, ele não viu a luz do sol. Gente, ele não viu a luz do sol por 12 anos. Ele não sabia que dia era, que horas são. Ele estava lá simplesmente... Ele foi esquecido, inclusive, lá, sei lá quanto tempo ficou sem comida, sei lá que passa lá de rato, de ratazana egípcia de 3.600 anos atrás, você entende? Deus o livre, certo? Não tem banheiro, não tem como tomar banho, você não tem como cortar seu cabelo, cortar suas unhas, sabe? Não tem, você vira pior do que um animal. Ele manteve não só a humanidade dele, mas a espiritualidade dele. E foi então que ele entendeu o quanto que é importante você realmente tem que saber como ir lá embaixo para poder resgatar. E Yosef tinha que passar por isso. Ele sabia que ele tinha que ir lá para o Egito. E por isso ele estava dedurando os irmãos dele para querer tentar provar para os mundos espirituais. Não é necessário fazer dessa forma. É possível sim você se manter numa conexão elevada e não ter que cair. Agora, graças a Deus, eu e você, a gente cai todo dia. Eu falo de mim. Todo dia tem coisa que eu faço errado, que eu caio, que eu... Na pressão das coisas, de repente eu não trato uma pessoa do jeito que eu deveria tratar. De repente o jeito que eu rezo é tipo, fica aquela coisa de blá 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 blá, né? E aí 5 minutos depois eu fico pensando, cara, como eu passei tantas páginas no meu livro de reza? How did it happen? Onde eu estava? Onde estava minha cabeça quando eu estava fazendo assim? Não, porque eu estava pensando em como fazer uma aula bacana de Zohar, mas tá bom, então eu estava pensando em coisa espiritual. Mas o momento de pensar nisso não é agora você está focado na tua reza, por exemplo. Então tem vários níveis de queda que a gente tem com quedas espirituais. Isso acontece, está tudo bem isso acontecer. O ponto é como você cai e como você se eleva nesse processo. Esse é o mais importante de tudo. Tá? Então, o que a gente precisa manter em mente, primeiramente aqui nessa porção da semana, tá tudo bem se a gente cai. É parte do processo. E a gente não tem que dizer, ok, então cai, tá tudo bem? Não tá tudo bem, mas fazer o quê? Vamos focar onde eu quero chegar. Tem aquela expressão que diz, né, que não me lembro quem disse isso, acho que até dentro de um santo no mundo cristão, se não me engano, falou isso, mas que falou que a gente tem que trabalhar como se Deus não existisse e temos que orar como se o homem não existisse, certo? Nós temos que trabalhar como se Deus não existisse, ou seja, depende só de mim. Inclusive o Baal Shem Tov falava isso muito, o grande mestre de Kabbalah. Falou, você tem que trabalhar como se não tem Deus. Você vai lá e resolve as coisas sozinho, tá? Isto é, você vai lá e tem problema, você vai lá e resolve do jeito mais físico, com a sua astúcia, pensando em como resolver. Você não vai dar não, deixa Deus fazer. Não, eu vou fazer. Não tem Deus nesse nível. Mas depois, na hora de você pedir a ajuda da luz, isto é, ok, fiz tudo que eu pude fazer, então agora você tem que rezar como se não tivesse nenhum ser humano nessa terra trabalhando por você, te ajudando, que pode te promover de qualquer forma, que só a luz do Criador pode te ajudar. E tem que ter os dois, e com o tempo você faz um e o outro, um e outro, um e outro. Você faz um dia assim, um dia assado, um dia assim, um dia assado, 12 horas assim, 2 horas assim, 6 assim, 6 assim, você entende? Até chegar num ponto que você faz ao mesmo tempo, que você trabalha como se não tivesse Deus e só depende só de você, mas você constantemente, ao mesmo tempo, você também reza do fundo da alma como se não tivesse Deus e tudo que está fazendo aí é completamente irrelevante e só a luz do Criador vai te ajudar. E quando você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, você vira, vamos falar, ininterrupto, unstoppable. Porque não importa o que acontecer, você nunca vai conseguir cair. E isso é exatamente o que o Yosef estava fazendo. Yosef estava constantemente nesse lugar de, ele faz como se não tivesse um ser humano, você vê que o jeito que ele trabalha, o jeito que ele age, mas ele também não parou de dentro dele, de pedir ajuda da luz do Criador, ao mesmo tempo, constantemente. Então ele entendeu que somente através da queda você consegue chegar nesse nível de sentir a potência interna, de sermos os co-criadores da nossa realidade. Tudo que a gente fala nos modos de Kabbalah, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo que a gente ensina lá. Só aí que ele entendeu como que você pode atingir esse nível. Agora, a última questão que o Zohar fala pra gente, e verso 163, se não me engano, pra gente poder completar e encerrar essa ideia. Então, o que esse verso fala pra gente? De novo, lendo do aramaico original. Tachazei, afalgav devarnash istadal beoraita mema velilea,
ומקורא ומבואי כמה בי למגנה, לית לאתר לעלה לפרגודה והיתמר דבירה דמיה. היא ההוא מקורה מבואי לה על בי, לה ויו באר דבירה ומקורה כחדיינון, ורזה חדה יהיו וכמינה. Esse verso, no final das contas, ele fala o seguinte, que um ser humano pode estar engajado nos estudos, no trabalho, na espiritualidade, no estudo espiritual, em rezar, em fazer tudo que eu falei para você agora, né? De trabalhar duro, de estar engajado na espiritualidade, de trazer luz espiritual para tudo que ele faz no mundo físico, mas nada ajuda se ele não tem filhos. Porque a coisa mais importante na vida é ter filhos. Eu já recebi uma pergunta em relação a isso algumas vezes. Inclusive que temos vários alunos da aula 91 que não têm filhos, porque não puderam ter, porque escolheram não ter, ou porque queriam, mas não encontraram a pessoa certa e a vida foi acontecendo de repente, né, especialmente para mulheres, né, que de repente já estão com 45 anos, 40, já está difícil e já meio que desistiram dessa ideia. Então, ou homens também, né? Então, se não tem filhos, não presta para nada? Realmente isso é uma questão que você vai ouvir muito na Kabbalah. A importância de ter filhos, porque você fala quando você tem filhos, filhas, tá? Também, de forma genérica, estou falando filhos, mas é filhos e filhas. Você está dando uma chance para uma alma poder vir aqui para fazer a correção espiritual dela. Então, primeiramente, o Zohar, em várias ocasiões, ele dá uma solução para isso. Se fala que, no final das contas, dar vida espiritual para alguém é mais importante do que dar vida física. Porque sim, é muito importante ter filhos e dar uma chance para uma alma poder descer para esse mundo, vestir a vestimenta de um corpo físico. Junto com isso, você ensinar aquela pessoa a fazer a correção espiritual dela é o mais importante. Inclusive, essa é toda a razão espiritual que, de novo, eu recebo várias perguntas em relação disso e eu estou falando sobre isso muito. É a razão principal pela qual eu desenvolvi aquela ideia desse curso de astrologia cabalística, certo? Da formação em astrologia cabalística, que demorou muito a chegar nesse ponto. Mas a ideia é, eu pensei o seguinte, para que dar o peixe naquela famosa ideia? Em vez de dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Ou seja, em vez de ensinar você como você pode fazer a sua correção espiritual, deixa eu te ensinar como você pode facilitar o processo de fazer a correção espiritual, a sua e dos demais. Que você não tem que depender de mim. É claro que é bom te pedir ajuda, ter um mentor, um professor, alguém que você pode recorrer para ajudar você com a sua experiência de vida, etc. Mas junto com isso, para você não ficar dependendo de alguém para você poder evoluir. Então, eu vou te ensinar tudo como você pode, você agora, sabe, é tudo, né? Tipo que eu vou te ensinar o truque, mas o pulo do gato eu guardo para mim. Não, toma tudo. Tudo que eu sei que funciona, eu vou compartilhar contigo, tudo. E você inclusive pode usar isso para ajudar outras pessoas na sua correção espiritual, mesmo que você não se aperfeiçoou, você pode facilitar, então você não tem que saber tudo. Como facilitador, você tem que saber como ajudar a pessoa a fazer as perguntas certas e ferramentas certas para ajudar a pessoa a continuar evoluindo. Então você vai estar dando mais vida para a pessoa, vida espiritual. Mesmo se você não teve, talvez, filhos, você pode ajudar alguém, quando você ajuda alguém na evolução espiritual com o seu tikkun, é como que você deu a luz para aquela pessoa. Espiritualmente falando, isso é muito poderoso isso. Faz sentido, isso é muito poderoso. Para mim é insano, porque pensa se você pode, por exemplo, fazer um mapa astral de alguém e você dá uma clareza para a pessoa e a pessoa, até ela não mudou a vida completamente, mas algo lá clicou. Você falou com ela por 1 hora e para aquela 1 hora que você falou com aquela pessoa, digamos que 5 minutos fizeram toda a diferença. Aqueles 5 minutos a pessoa carrega dentro dela uma ideia, um conceito, algo que ao longo dos próximos 10 anos ela vai devagarzinho desenvolvendo, até que daqui a 10 anos, estou exagerando, tá? Chegou num ponto que ela falou, agora eu sei o que eu tenho que fazer, e agora eu vou conseguir evoluir espiritualmente. Você é como se tivesse dado vida espiritual para aquela pessoa, que é mais importante que a vida física dela mesma, isto é, sem tirar o mérito do pai e mãe daquela pessoa que tiveram que... a mãe que teve que carregar ela na barriga por 9 meses sabe, trocar fraldas, e sei lá quanto dinheiro custou isso tudo para educar aquela pessoa, e você vale mais, espiritualmente falando, fala o Zohar, a gente pode discutir sobre isso ou não, sim, e por isso também o Zohar fala pra gente que é tão importante como pais e mães, a gente assegurar que a gente educa nossos filhos e filhas no caminho espiritual, para assegurar que a gente ganha o mérito também de dar vida física e vida espiritual para aquela pessoa, que esse é o nosso propósito. Mas se a gente não conseguiu, tudo bem, alguém vai conseguir, e nós temos essa coparticipação. Mas, de qualquer forma, dar vida espiritual é tão importante, se não mais, do que dar vida física. Uau! E o Zohar fala sobre isso em inúmeros lugares.
Agora, imagina que você ajudou duas pessoas. E não é só tipo ajudar alguém a sentir melhor, dar uma dica, não é você ajudar a pessoa a fazer correção espiritual. Tem que ser específico com isso. Não é tipo, a pessoa estava passando mal e animei ela. Legal, isso é muito bom. Isso revela a luz. E não é fazer o tikkun. Fazer o tikkun você ajuda a pessoa a encarar os problemas e conseguir superar eles de uma forma ou outra, ou pelo menos entrar no processo de superação. Tá? Então, exige ferramentas inteligentes, espirituais, emocionais, psicológicas, sabe, físicas do mundo física e super espirituais do mundo superior. Você tem que saber como combinar tudo, né, como a gente falou. Agora, imagina se ajudou duas pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 mil. Chega num ponto e fala, quantos filhos uma pessoa pode ter? Um homem pode ter muitos, mas até... Eu vi recentemente de um cara, acho que lá no Irã, não sei, mas que ele tem 700 filhos. Uau! Eu posso falar para você, eu tenho mais de 10 mil filhos. Então, espiritualmente falando, pelo menos nos últimos anos que eu ensinei Kabbalah e tal, dezenas de milhares de pessoas que eu tive o mérito de poder tocar na vida deles e de uma forma positiva ajudar. Algumas eu não ajudei, algumas eu acho que, sabe, eu poderia ter ajudado muito mais, algumas eu até atrapalhei, mas a grande maioria eu ajudei bastante, graças a Deus. E não é porque eu sou um gênio, e não é porque eu sou especial, é porque eu não tive uma outra... Eu não tive uma outra chance, eu não tive uma outra oportunidade. Era ou isso, ou ser um nada. Sem entrar em todas as da minha história, da minha vida agora. Então, não tem tipo muito o que fazer, então você vai lá e faz o seu melhor. Assim também acontece com o Sefer Tzadik, que ele foi lá e fez o melhor dele. Então, o que significa de uma forma mais profunda a ideia de ter filhos? Se fala essa ideia de ter filhos. Tem um grande mestre de Kabbalah chamado Bnei Sashar. E ele fala que, na verdade, a porção da semana, ele fala pra gente da ideia de Ele Toldot Yaakov Yosef Ahavet Bno. Fala que esses são os contos, ou esses são os nascimentos de Yaakov e Yosef. Ele fala, tem um negócio de que ele fala diretamente, Yaakov é o pai de Yosef, né? Então fala de, essa é a história, os contos de Yaakov e Yosef. Ou seja, ele quis dizer que Yosef é o filho de Yaakov. E por que Yosef é filho de Yaakov? Por que não falar dos outros 11, 12 filhos que ele... 11 filhos que ele tinha, completando em 12. Tá? Tem toda uma questão espiritual que ensinei nos anos anteriores, a ideia de Yaakov, Yosef, ligado com Tiferet e Yesod, na Sefirot. Mas o ponto é o seguinte, ele fala que se você pegar qual é o atributo espiritual de Yaakov, Yaakov está ligado com o atributo da verdade, Emet. Verdade que a gente sabe que está ligado com a Sefirah chamada Tiferet, que Tiferet representa a força da Torá, a força da proteção, a força do equilíbrio espiritual entre o receber e o compartilhar, entre o recipiente e a luz, etc. E tal. Então, o poder da superação. Então, esse poder chama verdade. A Kabbalah, inclusive, chama a sabedoria da verdade. Certo? Isto é, não é que quem estuda a Kabbalah é o dono da verdade, mas você está conectando com um aspecto que é puro, que não tem enganações, não tem cascas de negatividade, de clipô, de opiniões pessoais que são mais ou menos, certo? Eu posso falar de você, contigo, várias ideias muito bonitas que eu tenho sobre a vida, que eu desenvolvi ao longo dos anos, pensamentos que eu tenho, sabe? Que são muito bonitos, na minha opinião. E tenho certeza absoluta que parte tá ligado com uma fonte espiritual certa e outra parte não. Outra parte tem um monte de ideias limitadas minhas, que pelo mais que elas podem ser muito bonitas ou poéticas, elas não vão te levar para lugar nenhum. Certo? Então tem que saber como separar o bem do mal. Aqui no caso do Kabbalah, ela não tem essas ideias terráqueas limitadas. É tudo realmente puro. Então é chama a verdade. Verdade é pureza. Pureza denota que não há interesse pessoal, não tem desejo de receber só para si mesmo. É somente a força do compartilhar de verdade. De verdade. Então, fala, Ele Tolot Yaakov Yosef Ayaroetecha. Fala, esses são os contos ou os nascimentos, os filhos de Yaakov. E aí, ele fala, isto é, poderia ser, esses são os contos de Yaakov. Aí começa a falar que Yosef, ele estava falando mal dos outros irmãos. Ok. Outra forma de se entender aqui também, Ele Tolot Yaakov Yosef, esses são os contos, ou esses são os nascimentos de Yaakov. Quais são? Yosef. Se você for pegar o atributo Emet, que significa verdade, e você fosse soletrar
cada uma das 3 letras Emet. Você vai ter Aleph, Mem, Tav. Como se fosse, eu sempre falo isso, né? Se fosse soletrar agora Daniel. Então, como se fosse soletrar? D, D, E. A, E, A. N, E, E, N, E. Certo? I é só I. L, E, L, E. Então, se for soletrar a palavra Emet, que é verdade, você vai receber esse conjunto, né, de... São quantos? São 8 letras. Então, com essas 8 letras, se você for agora tirar as originais, ou seja, o que é original você pega só o que se chama o preenchimento, né? Então, por exemplo, em Daniel seria D. Então, D, a letra D em si é original, tira ela. Então, o preenchimento é a letra E, né, que é D, você ouve o E. N, o que é N? Então, você vai tirar somente o N, e fica o E antes e depois. Então, em hebraico, você tira o preenchimento, o que você recebe... Desculpa, você tira as letras originais e fica somente com o preenchimento das letras, que você recebe é exatamente a numerologia de Yosef. Ou seja, quando o Zohar fala para a gente da importância de a gente ter filhos, ele está falando de que você tem que saber qual é a sua essência. Qual é a essência de Jacob? Ele descobriu a sua essência, a essência que era a essência da verdade. E quando descobriu a sua própria essência, então o próximo passo é você tem que saber como você dá a luz, você cria uma continuidade para essa essência de uma forma que é mais evoluída. Qual a evolução da verdade? Ou seja, você pega as letras que preenchem a palavra verdade, delas você vai ter a numerologia chamada Yosef. Qual é o poder de Yosef? O poder dele é ser, no final das contas, Yesod, a Sfirá de Yesod, que tem o atributo da paz, do Shalom, que a gente sabe que a paz verdadeira ela é quando um ser humano ele está de boa consigo mesmo, não importa o que acontece dentro e fora. É claro que isso não dá, estou de boas, não vou fazer nada, não, está de boas com você mesmo, denota que você vai continuar proagindo, que você não vai ficar parado esperando coisas acontecerem. Inclusive, uma das coisas que eu mais ouço, que me deixa maluco, as pessoas pensam, não, vamos esperar isso passar aí do Covid-19, aí vamos ver o que a gente faz. E não importa se é para negócios, para pessoas que estão num relacionamento, que estavam namorando, aí meio que ficou assim, porque estavam morando um pouquinho longe um do outro. Gente, se você esperar, nosso tempo de vida aqui ele é contado e limitado. A gente ficar esperando, sim, tem tempos para esperar, tem tempos que a gente tem que usar a nossa energia mental e espiritual para a gente poder pensar o que tem que ser feito agora. Então temos que parar e esperar, mas esperar eu tenho que fazer algo mental, planejar, rezar, pedir ajuda, falar com pessoas, trocar uma ideia, de repente depois fazer um pouco de let go disso tudo e fazer outra coisa e depois voltar nessa ideia, mas no final das contas o tempo de vamos esperar é limitado, ele é proposital, ele tem um início, meio e fim, e depois nós temos que fazer. Nós estamos no mundo da ação, temos que constantemente fazer as coisas, porque somente fazendo a gente vai revelando luz. Quanto mais você faz, você vai revelando luz, você vai ter a noção de que significa você compartilhar e trazer a luz da misericórdia, que vai removendo as clipot, que vai dando para você mais força ainda, de você conseguir fazer mais ainda, para poder compartilhar mais ainda, para remover mais ainda as clipot, que vão ajudar você a ter mais força e continuar evoluindo na sua vida. Não importa se você caiu, se você levantou, você vai em frente. Como se diz, não importa se você está indo para cima ou para baixo, para cima ou para baixo, enquanto que a direção está indo para frente e não para trás, você está no lugar certo. Ok? Então, tem muitas ideias aqui. Claramente, acho que é bom a gente pensar e avaliar o que você aprendeu aqui nessa aula de hoje. Qual o aprendizado principal para você. E, claramente, nós vamos nos ver na próxima aula. Pelo menos, assim, quem está no curso do Zohar 2020, nos veremos na próxima aula. E também em breve eu vou falar, já vou aproveitar para falar que em breve a gente vai falar também sobre o Zohar 2021, então fique atento aos e-mails, quem está recebendo e-mail da 91, vou explicar um pouquinho sobre isso, se Deus quiser, em breve, tá bom? E também nós vamos nos ver, se Deus quiser, em Hanukkah, em breve também vou falar sobre a idade de Hanukkah, como isso funciona. Eu não sei quando estão me vendo, tá? Mas vocês estão me vendo na primeira semana de dezembro, acho que é a segunda semana de dezembro de 2020, então em breve eu vou falar também sobre Hanukkah. Hanukkah está chegando, tá? Em 2020 vai ser dia 10 de dezembro de 2020, à noite,
Vai ser por 8 noites e 8 dias a conexão espiritual de Hanukkah. Eu vou explicar como a gente vai fazer as conexões ao vivo da 91. Talvez não faremos todas as noites, tá? Mas sem dúvida faremos algo muito bonito para você, ok? Então é isso. Um grande abraço. Nos vemos na próxima aula. Até então, como sempre, um grande abraço e tudo de bom.